Amém. Podeis assentar. Muito obrigado, pastor Álvaro, liderança da igreja, liderança dos jovens, pela oportunidade de estar aqui hoje e compartilhar alguma coisa de Deus com vocês, tá bom? De verdade, com toda a sinceridade no meu coração, eu tenho algumas dificuldades quando recebo um convite para pregar, porque eu não me considero mais um pregador. Já tive essa fase. Como eu já passei dos 50, eu hoje estou preferindo dar conselhos. E é o que eu vou fazer essa noite. Vou compartilhar alguns conselhos. Tá certo, pastor Álvaro? Tá ok? Eu acho pertinente poder dar conselhos num culto como esse, porque no ano de 1992, eu era o líder de jovens aqui, juntamente com o pastor, hoje pastor Juber. Naquela época não tinha a Mocidade do Tempo Central e o Madu, que era um grupo só. Então ali por volta de 1991, 1992, eu e o pastor Juber lideramos a juventude, a mocidade da igreja. E eu estou com o meu coração hoje radiante pela oportunidade de poder compartilhar num culto de jovens. 34 anos já se passaram daquela época que eu estava aqui. Eu gostaria de trazer um conselho aos jovens, mas certamente será um conselho a toda a igreja. Eu tive o privilégio também de nascer num lar assembleiano. Eu falo num lar assembleiano ao invés de dizer num lar evangélico, porque tem diferença. E desde muito novo, desde criança, eu sempre gostei de ficar próximo das pessoas mais experientes. Se tivesse um grupo de criança e um grupo de idosos, eu preferia estar junto com os idosos. E se aqueles idosos fossem pastores, aí é que eu gostava mesmo. Pensa numa criança que gostava de ficar perto dos pastores. Quanto mais perto, quanto mais ouvir o que eles diziam, o que eles falavam, mais eu me sentia diferenciado, mais eu me sentia bem. Poder ouvir os mais experientes, poder participar de uma roda de conversa de pessoas adultas, me fazia muito bem. E eu fazia isso como uma escolha pessoal. Embora eu fosse criança, eu fosse adolescente, eu fosse jovem, eu fazia isso como uma escolha minha. E por muito tempo, eu ouvi algumas pessoas me criticando por isso. As pessoas diziam: Valdir, eu não sei o que vai ser da sua vida, porque você gosta demais de ficar perto de pastor. Você gosta demais de ficar perto de obreiros, ficar perto dos velhos, muito envolvido com o ministério, muita vontade de servir no ministério. Tive a oportunidade de passar por várias experiências ministeriais e sempre com muita alegria. E alguns jovens um pouco mais altivos, um pouco mais instruídos na época, diziam para mim: eu quero ver com quem você vai casar, porque não tem moça que vai querer casar com você. Você só quer ficar perto de velho, você só fica pensando em ministério, você só fica pensando em igreja. E em 1992, eu era líder de jovens aqui, numa reunião de jovens, de repente entra um ser que não era um ser humano, era um ser bonequinha, tão bonita, tão charmosa, parecia toda de porcelana,
E quando eu olhei para ela, eu falei: é aquela ali, Jeová. E ela olhou para mim e viu que eu era alguém muito importante, porque eu estava aqui em cima, né? Chamei a atenção dela. Esses dias veio um pastor aqui, ele deu uma palavra rápida e ele diz assim: quando eu casei com a minha esposa, ela era um violão, hoje ela é um violoncelo. As mulheres ficaram bravas, e eu também fiquei, porque eu olho para minha esposa, se naquela época ela era tudo aquilo, imagina hoje. Eu nunca bebi bebida alcoólica, eu nunca bebi vinho, nunca bebi cerveja, mas eu sempre vejo falar que o vinho, quanto mais o tempo passa, melhor ele fica. Então eu olho para minha esposa, quanto mais o tempo passa, melhor ela fica. Então, eu não perdi nada, jovens, eu não perdi nada em me aproximar de Deus, eu não perdi nada em me aproximar do ministério, eu não perdi nada em me aproximar do serviço da casa de Deus, eu não perdi nada em ir para o projeto missionário, quando fui para as missões quando jovem, eu não perdi nada. Sabe por quê? Tiago diz na sua epístola, no capítulo 1, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Se você quer algo bom, espere de Deus. Se você quer algo diferenciado, espere aquilo que vem de Deus. Só é bom o que vem de Deus. Uma riqueza só é boa se ela vier de Deus. Um casamento só é bom se ele vier de Deus. Uma família só é boa se ela vier de Deus. Um emprego só é bom se ele vier de Deus. Se não vier de Deus, pode ser tudo, pode ser bonito, pode ser legal, pode ser gostoso, mas não é bom. Tudo que é bom vem de Deus, porque o único que é bom é Deus. Tem ninguém mais bom, somente Deus. O próprio Jesus Cristo disse: bom é o Pai que está no céu. Amém? Então, não tenha medo de se entregar, não tenha medo de gastar seu tempo. É lógico, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Eu, aos 9, 10 anos, eu já era dono do meu próprio negócio. Eu chegava da escola, eu ia para a rua vender picolé, eu ia lá no armazém Ponto X, comprava pimenta do reino, canela, embalava nos saquinhos, punha numa cartela e saía na rua. Né? A moçada hoje, o X hoje para a moçada é outra coisa, né? Mas naquela época eu ia no Ponto X comprar pimenta do reino, canela, e saía na rua vendendo. Que Deus está para vir buscar a igreja, eu creio, mas que a trombeta soe, encontrando você trabalhando, encontrando você fazendo uma faculdade, encontrando você servindo na casa de Deus, tá certo? Então se aproxime, gaste seu tempo nas coisas de Deus, mas você também tem que se cuidar, você tem que fazer faculdade. Eu tive o privilégio de estudar, de fazer faculdade, tive o privilégio de tudo isso, mas sempre gastando o meu tempo na casa de Deus, servindo ao Senhor, no ministério, no conjunto de jovens, na liderança de jovens, na diaconia, na secretaria, aonde quer que fosse. E o meu conselho para vocês hoje é esse, tá bom? Eu quero ler um texto para me fundamentar um pouco isso que eu estou dizendo para você essa noite como um conselho. Salmo de número 37 e o versículo de número 5. Gostaria de ler esse texto com vocês e a gente pensar um pouquinho, rapidamente, sobre algumas verdades aqui neste salmo. Salmo de número 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Tem uma versão bíblica que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará.
Diga comigo, por favor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Curva a sua cabeça por um momento. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, precisamos de uma graça, precisamos de um entendimento, precisamos de uma revelação do Senhor com relação àquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações nesse dia. Declaramos que o nosso coração está aberto, a nossa mente está atenta para receber a Tua bendita palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Este salmo é um conselho também. Entrega o teu caminho ao Senhor. Parece simples, parece fácil, mas não é simples e não é fácil. Entregar é um verbo que nesse caso aqui implica uma ação. Entregar é você passar algo para as mãos de alguém. Quando você chega e entrega algo para uma pessoa, você passa a mão dessa pessoa a alguma coisa. Nós falamos muito que entregamos. Nós achamos que entregamos. Mas de fato, entregar no sentido total e literal não é uma tarefa fácil. O salmista, ele começa esse salmo falando sobre a nossa confiança no Senhor, que nós devemos confiar no Senhor, que nós devemos fazer o bem, porque sendo assim nós vamos habitar na terra, nós vamos desfrutar de segurança. O salmista também dá um conselho para a gente encontrar prazer no Senhor. É aquilo que eu comecei aconselhando vocês: encontre prazer em Deus, encontre prazer na casa de Deus, encontre prazer nas coisas de Deus. O salmista fala: deleita-te no Senhor, encontre prazer em Deus e deixe Deus encontrar prazer em você. Deleita-te no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Agora no versículo 5 ele diz: entrega o teu caminho. Você acha que é uma tarefa simples? Você tem um caminho pela frente. Você jovem, você adolescente, você irmão, você irmã, você tem um caminho pela frente. Você acha que é fácil entregar o seu caminho ao Senhor? Mas entregar totalmente? Entregar do jeito que você chega para Deus e diz: Deus, eu te entrego o meu caminho e vou virar as costas. Eu não vou mais fazer nada, eu vou entregar ao Senhor. Só que o segundo conselho do salmista aqui é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Você acha que é fácil confiar? Quando nós falamos de confiar em Deus, também parece fácil. Mas confiança é muito mais do que uma expressão. Confiança é você dizer: eu fecho os olhos e eu acredito. Quando eu era criança, eu gostava muito de uma brincadeira. Eu subia em cima do guarda-roupa lá de casa, e meu pai ficava embaixo e abria os braços, e eu pulava de cima do guarda-roupa. Na minha cabeça aquele guarda-roupa era altíssimo, mas eu confiava tanto em meu pai que eu era capaz de pular de cima do guarda-roupa, porque meu pai estava embaixo com os braços abertos me esperando. Eu vejo esse versículo e penso numa viagem que nós estamos fazendo. Eu não sei quantos de vocês já viajaram em um avião, mas quando você chega no aeroporto e você faz o seu check-in de viagem, você embarca dentro de um avião. A partir do momento que você entra dentro daquele avião,
A partir do momento que você entra dentro daquela aeronave, você tem um lugar, você tem um assento, você assenta ali, e sabe o que você faz? Você entrega todo o seu caminho na mão do piloto. Dali para frente, ele fará. Dali para frente, ele vai conduzir a aeronave. E eu te pergunto, se aquela aeronave começar a cair, o que você pode fazer? A única coisa que você pode fazer se aquela aeronave cair é morrer. Mais nada. Não adianta você gritar, não adianta você chorar. Você entregou o seu caminho na mão de um comandante. Se você não viajou de avião, talvez você tenha viajado de ônibus. E quando você entra dentro de um ônibus, você toma o seu assento, você entrega o seu caminho na mão do motorista do ônibus. Se for à noite, talvez você vá dormir, e tem alguns dorminhocos que dormirão até durante o dia. E o que você fez? Você entregou o seu caminho na mão de um motorista. E da agora para frente, durante todo o percurso, 200, 300, 500, 1000 quilômetros, quem vai fazer alguma coisa? Quem vai fazer alguma coisa? O motorista. Você assentado no banco, você pode fazer alguma coisa? Você como passageiro de um avião ou de um ônibus, você pode fazer alguma coisa? Adianta você dizer para o comandante, vira um pouquinho para a direita, agora você vai mais devagar, sobe, desce, vira para a esquerda, vai mais rápido porque eu estou atrasado, eu não aguento mais esperar. Adianta você falar isso? Adianta você reclamar de alguma coisa durante o trajeto dessa viagem? Quando eu penso, entrega o teu caminho ao Senhor, quando eu olho para essa palavra, eu me vejo entrando dentro de um avião, cujo comandante é Deus, cujo piloto é Deus, e eu dizendo para ele, Senhor, eu vou sentar aqui, e o Senhor vai me levar, o Senhor vai me conduzir, e não adianta eu dizer para o Senhor, chega para a esquerda, chega para a direita, vai mais rápido, ou freia um pouco, não adianta, o Senhor é que sabe como conduzir a minha jornada. Jovem, você está numa jornada, você está num percurso de vida. Que tal entregar o seu caminho ao Senhor? Que tal entregar a sua vida, mas de verdade dizer, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu não posso fazer mais nada, eu quero ser conduzido pelo Senhor. Eu vou confiar no Senhor ao ponto de acreditar que o Senhor sabe como dirigir essa minha vida. Você é só um passageiro dessa vida. Essa vida é muito rápida. Essa vida passa muito rápida. Nós somos passageiros. Nós não somos a pessoa principal dessa existência. Nós somos meros viajantes. Estamos viajando. Nosso destino é Canaã. Canaã é logo ali. Havia uma canção que a gente cantava dizendo, caminhando eu vou para Canaã. Eu não vou tentar cantar porque senão vocês vão chorar. Esses dias uma irmã encontrou a gente ali, e ela falou assim, irmã Rosana, que vontade de ouvir o pastor Valdir pregar, porque o Valdir pregava, a gente chorava. Eu posso fazer vocês chorar hoje se eu começar a cantar, tá bom? Mas sabe, irmãos, meu conselho hoje é, entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega ao ponto de você não querer fazer nada, não querer dirigir nada, não querer decidir nada, deixar que Ele decida para você. Deixar que Ele escolha o trajeto, que Ele escolha a velocidade. Deus nunca chega atrasado nem adiantado, Deus chega na hora certa. Agora, para encontrar esse time de Deus, a gente tem que deixar que Ele seja o piloto, a gente tem que deixar que Ele conduza a nossa vida, a gente tem que deixar que Ele faça o caminho. Eu encontrei
tanta segurança nessa palavra desde criança, que até pedir alguma coisa para Deus eu tenho dificuldade. Vocês acreditam nisso? Pensa numa pessoa que tem dificuldade de orar pedindo alguma coisa para Deus. Sou eu. Não é errado pedir. A Bíblia diz: pedir, pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se a porta. Mas eu encontro tanta segurança nessa palavra, e eu aprendi isso desde criança. Agrada-te do Senhor e Ele vai cumprir os desejos do seu coração. Que esses dias eu estava lembrando com alguns irmãos um pouco da minha infância, um pouco da minha vida, de como a gente viveu dias difíceis, dias de lutas, dias de dificuldade. E eu via meu pai com todo esforço, com toda dedicação, lutando para manter o sustento da casa. Fome, 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 a gente nunca passou. Mas a gente passou tempo de comer arroz branco. E quando queria dar uma incrementada numa mistura, estourava uma pipoca, arroz branco com pipoca. E a gente nunca morreu de fome. Todo mundo ficou bonitinho, tudo certinho. Mas eram tempos difíceis. E eu me lembro, e quero testemunhar isso para você, principalmente jovem. Eu me lembro do meu pai com aquela dificuldade de comprar as coisas. E às vezes eu tinha vontade de ter alguma coisa, mas eu não tinha coragem de pedir para o meu pai. E eu via minha irmã toda vaidosa, menina, né, tá certo, queria uma sandália, queria uma roupa. Todo dia de culto era uma briga, vou ter que ir para a igreja com esse vestido de novo. Ainda bem que hoje em dia não existe isso entre as mulheres, né? Vocês não brigam por roupa que vai pôr para vir no culto hoje, né? Mas naquela época minha irmã ficava: vou repetir esse vestido de novo, vou pôr essa roupa de novo, essa roupa vai sair andando sozinha, eu só vou na igreja com essa roupa, né? E ela disse o guarda-roupa inteiro para escolher uma roupa e não achava nenhum, e no final da conta vinha com aquele que ela tinha visto no último culto. E eu via ela brigando com os meus pais e dizendo: eu quero um vestido, eu quero uma roupa. Meu pai no sacrifício lutava para comprar essa roupa, porque queria agradar ela. E eu às vezes tinha vontade de alguma coisa, meu pai falava assim: você quer que o papai compre alguma coisa para você? Eu dizia: não, pai, quero não tenho vontade de nada. Mas Deus sabia a vontade que tinha. E tem uma coisa, teve um fato na minha infância que me marcou muito. O meu doce predileto é o doce de goiaba. Até hoje amo um doce de goiaba. E todo mês nós íamos para o supermercado fazer compra, quando meu pai já estava trabalhando. Porque antes de ir para o supermercado, eu tenho um detalhe na minha vida que eu queria compartilhar com você hoje. Toda quinta-feira lá em casa a gente fazia ceasa. Toda quinta-feira. A gente morou em barraca de lona, na rua, sem ter banheiro, sem ter água encanada. A gente passou uns bons bocados por aí. Mas sempre meu pai e minha mãe com muita fidelidade a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus. Nunca vi eles abrir a boca para reclamar de nada, para murmurar de nada, para falar de nada. Sempre uma alegria, sempre dando glória a Deus. E a gente mudou para perto do Ceasa, e toda quinta-feira a minha mãe ia fazer feira no Ceasa. A gente via um farturão, e a gente chegava no Ceasa, passava a tarde inteira revirando aqueles latões que as pessoas jogavam as verduras e frutas fora. Aquelas frutas que não serviam para serem comercializadas. Na quinta-feira minha mãe ia com 4 filhos e a gente fazia uma feira naquela Ceasa. Repolho, tomate, laranja, banana madurinha, você precisava de ver que maravilha. E a gente chegava em casa, minha mãe fazia uma sopa, quinta-feira era o dia da sopa. Que sopa, até hoje eu gosto de sopa, adoro sopa. Mas na quinta-feira era uma sopa muito suculenta, porque a gente ia no Ceasa e pegava aquilo nos latões que tinham sido jogados fora. Mas sempre servindo a Deus com alegria, adorando a Deus de todo o coração. E meu pai conseguiu um emprego na Universidade Federal, começou a ser importante, começou a trabalhar, começou a desenvolver a vida. E meu pai recebia o dinheiro, a gente ia para o supermercado fazer compra. Naquela época era uma vez por mês só no supermercado.
E a gente ia para o supermercado fazer compra, e eu adorava doce de goiaba. E eu passava naquelas prateleiras, via aqueles doces de goiaba, saía pingando baba no meio dos beiços, mas não pedia. E de repente a gente chegava em casa, ficava esperando a compra chegar, porque tinha isso também, tinha que esperar o mercado entregar a compra. Era uma ansiedade para esperar chegar aquela compra. Todo carro que passava na rua, opa, é a Kombi do supermercado. Não era. E chegava a compra do supermercado, meu pai pegava uma lata de doce, goiabada da Sica, isso se repetia todos os meses. Chegava para mim e entregava para mim e dizia que o pai comprou para você. Era uma lata, quase 4 quilos de doce, irmãos. Acho que não existe mais goiabada da Sica, desse tamanho, uma lata redonda. Tem gente aí que está lembrando. Aí, meu pai entregava para mim e dizia assim, olha aqui, ó. O pai comprou para você. Sabe o que eu olhava para o meu pai e dizia assim, pai, mas eu não pedi. Aí ele dizia assim, você não pediu, mas o pai passou perto desse doce, e ele sabia que você queria, e ele me entregava. Sabe, irmãos, eu penso que a nossa relação com Deus hoje fica muito institucionalizada. A religião hoje colocou Deus num patamar, nós no outro. Deus lá, santíssimo, e Ele é santíssimo, não estou questionando isso não. Mas colocou Deus numa posição, sabe assim, não é de pai. Eu não sei como foi o seu relacionamento com o seu pai, mas eu posso falar porque o meu foi brilhante. Então eu posso olhar para Deus e entender Deus como um pai. Eu vou ser sincero para você, eu tenho até dificuldade de entender que Deus castiga, e eu sei que Deus castiga, mas eu tenho dificuldade, porque meu pai, minha mãe ficava nervosa com a gente, ela dizia assim, meninos, eu vou falar para o seu pai aí, e minha mãe é nervosa, pensa numa baixinha nervosa, qualquer coisa, a chinela voava, você não sabia se era barata ou se era chinela que estava voando, ele passava perto da orelha da gente pegando um rasante. Aí minha mãe falava assim, ele se tratava, o pronome desse de tratamento era sou, até hoje. Ela falava assim, meu pai deitado, ela falava assim, sou, se você não for lá dar um jeito naqueles meninos, eu vou lá e vou bater neles. Aí meu pai deitado, porque nem levantar ele levantava, ele dizia assim, ó, com toda a calma do mundo, meninos, se eu for aí, vocês vão ver. E a gente nunca viu, porque meu pai nunca foi. Meu pai nunca foi. Então às vezes eu olho as pessoas olhando para Deus como um Deus que castiga, como um Deus bravo, que aponta o dedo, que manda para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Se alguém um dia chegar no inferno, foi com suas próprias pernas, mas não é mandado por Deus. Deus é pai amoroso, que cuida, que faz um sacrifício, que passa perto de uma prateleira e vê uma lata de doce que o filho quer, compra só porque sabe que o filho queria. Deus é assim, mas eu vejo a religião institucionalizando demais Deus, colocando Deus muito longe da gente, deitar num colo de Deus, dizer Deus, chamar Deus de pai, de paizinho, são poucas pessoas que têm essa liberdade. E Deus espera isso porque Ele nos criou para ser os seus filhos. Deus te criou para ser filho e filha, você é filho e filha de Deus. Então quando eu olho para a minha experiência com meu pai, eu vejo essa experiência que eu tenho com Deus, sabe, de entregar o caminho, de deixar que Deus escolha, de deixar que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, de deixar que Ele decida o que Ele quer decidir. Então até pedir as coisas para Deus eu tenho dificuldade. Eu enfrentei um câncer no pulmão, eu nunca pedi para Deus me curar, acredita nisso? Nenhuma vez eu orei, Deus me cura, não. Quantas vezes fiquei caladinho, cheguei no médico, o médico me diz, você tem força para escutar o que eu vou te falar? Tenho. Então se prepare, porque seu tempo de vida é curto. Beleza, eu estou nas mãos do meu pai, do meu paizinho, mas eu nunca pedi, Deus me cura desse câncer. Você acredita nisso? Não é pecado pedir, você pode pedir,
peça, a Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, mas eu nunca pedi. Eu nunca pedi uma esposa para Deus, e olha a esposa que Deus me deu. Eu nunca pedi uma casa para Deus, veja a casa que Deus me deu. Eu nunca pedi um carro para Deus, veja o carro que Deus me deu. Eu nunca pedi uma roupa para Deus, veja a roupa que Deus me deu. Ele diz: olha os lírios do campo, olha as aves do céu, eu cuido delas e eu quero cuidar de você. Mas você tem que entregar, você tem que confiar, você tem que deixar na mão dele. Eu tenho dificuldade de orar à noite. Eu vou confessar uma coisa para vocês: a minha oração à noite, ela parece uma reza. A Rosana brinca comigo, a gente sempre manteve um hábito de deitar juntos. A gente fez um acordo, nós não vamos deitar um antes do outro. Mas a gente anda quebrando esse acordo, porque ultimamente a gente está praticamente morando na roça. Nosso serviço é na roça. A gente mora em Uberlândia, mas vive lá. E o serviço é pesado, eu levanto 5 horas da manhã, então eu não dou conta de ficar até tarde. Deu 9 horas da noite, eu quero dormir. Eu fico ali brigando com a Rosana, esperando um pouquinho, faço um chazinho para ela toda noite, eu faço um chazinho para ela, toda noite. Sabe por que ela é bonita desse jeito? Ela come uma maçã toda noite antes de dormir. É o segredo. Mas eu abro a maçã, eu tiro a semente, toda noite eu levo essa maçã para ela. E a maçã já é um código. Quando eu chego com a maçã, ela fala assim: já está querendo dormir, né? Aí tem dia que às vezes ela quer distrair um pouquinho, está meio estressada, quer assistir um Que Seja Doce, que ela adora aquele programinha. Pensa numa mulher que não gosta de cozinhar, não gosta de comer doce, mas gosta de assistir aquele programa Que Seja Doce. Eu não entendo. Mulher é um mistério. Mulher é um mistério. E aí, a maçã é o código. Quando eu chego com a maçã, ela fala: já está querendo dormir, né? Tô. Aí quando ela libera, porque ela tem que liberar, é lógico, né? Quando ela libera, fala: pode ir. Aí eu vou, ufa, né? Aí eu deito, ela fala assim, aí ela vem e fala assim: então vamos orar, né? Porque não pode dormir sem orar. A minha oração de noite parece uma reza, irmãos. Porque eu não dou conta de orar para ninguém de noite, eu tenho toque. Se eu começar a orar para o meu pai, eu tenho que orar para minha mãe. Se eu orar para minha mãe, eu tenho que orar para os meus irmãos. Se eu orar para os meus irmãos, eu tenho que orar para o meu sobrinho. Se eu orar para o meu sobrinho, eu tenho que orar para os meus primos. Se eu orar para os meus primos, eu tenho que orar para os meus tios. Irmãos do céu. Tem um vizinho lá de casa que a esposa dele tem uma luta, porque ele é muito católico e ele reza muito o terço. E ele não sai de casa sem rezar o terço várias vezes. Então, às vezes ela fica apertada e quando ela aperta ele, aí ele começa de novo. Então ele vai sair de casa, para ir no mercado ele tem que rezar o terço. Ele começa rezando o terço, sei quantas Ave Maria, quantos Pai Nosso. Aí se ela falar assim: ô bem, rápido, acelera, nós estamos atrasados. Aí ele começa do zero. Fica pior. Então de noite, irmãos, não espere que eu ore para alguém de noite. Não oro, porque se eu orar para um, tem que orar para o outro. Se eu orar para o pastor Alvo, vou orar para o Tomigo, vou orar para o Deis, vou orar para a Del, vou orar para o Márcio. Aí, irmãos, aí não acaba. Eu tenho toque com isso. Então a minha oração de noite é simples: Senhor, nos dê uma noite de paz, guarda a nossa vida. Quando estou na fazenda, eu peço por segurança, porque a gente está lá tudo aberto, né? Não tem nem muro, né? Então o Senhor nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, de segurança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pronto, né? Já estou roncando. Isso quando eu não começo a abençoar Deus. Se a minha oração demorar um pouquinho, irmãos, eu começo a abençoar Deus. É sério? É sério? Eu falo: Deus, eu te abençoo. Meu Jesus, tem misericórdia, Senhor. Mas sabe, irmãos, é interessante quando a gente tem essa... É interessante quando a gente tem essa confiança de relacionamento com Deus. Quando você pode deixar nas mãos de Deus para Ele decidir, para Ele fazer a escolha, para Ele direcionar, para Ele conduzir o teu caminho. Então meu conselho para você hoje é esse: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vou te dizer uma última coisa. Quando eu era adolescente, aí 12, 13 anos, um dia eu vi uns meninos jogando boliche na rua, e a gente jogava bete com bola de meia, né? Jogava bete, e eu fiquei com aquele negócio de boliche na minha cabeça. Meu Deus, que trem mais bacana do mundo. E eu nunca
Lá em casa a gente nunca teve uma celebração especial de Natal. Não que fôssemos contra, mas por conta da situação que a gente vivia, por conta das dificuldades, por conta da escassez. Então eu nunca soube o que é ganhar um presente de Natal, nunca soube o que é ganhar uma ceia de Natal, nunca teve isso lá em casa. E um dia, nesse ano, que eu vi uns meninos jogando boliche, eu fiquei louco com o tal do boliche. E eu fiquei com tanta vontade de ganhar um boliche, mas eu não falei nada para ninguém. Eu não abri a minha boca, pastor Zé Rubens, não falei com ninguém que eu queria ganhar um boliche. E veio chegando o Natal, não tinha expectativa de presente de Natal. Uma vizinha de frente de casa, cujo nome era Preta, todo mundo conhecia ela como Preta, ninguém nem sabe o nome dela, mas era Preta. A Preta chegou para a mãe lá em casa e disse assim: Dona Geraldina, vou combinar uma coisa com a senhora. Eu resolvi dar uns presentes para os meninos da rua esse ano. Se prepare aí, irmãos, para você ver como é que Deus é pai, hein? Segura no banco, tem cinto de segurança, se amarra aí, para você ver como é que Deus é pai. Amarra seu cinto de segurança. A Preta chegou para minha mãe e disse: Dona Geraldina, eu vou comprar um presente para os meninos da rua, só que a senhora não avisa para o Valdir, não. Mas eu vou trazer um presente de noite, a senhora coloca do lado da cama dele de noite, depois que ele dormir, para ele achar que foi o Papai Noel que mandou. Beleza, Preta. Preta chegou com o embrulho lá de noite, entregou lá em casa, nós dormimos. No outro dia eu acordo cedo, um presente do lado da minha cama. Eu até assustei com aquilo, porque presente, não sabia o que era aquilo. Quando eu abri aquele presente, você pode dizer para mim o que era? Um boliche. Um boliche. Se Deus é capaz de dar um boliche para um garoto que tem vontade, imagina uma esposa para você, um esposo para você, um emprego para você, uma empresa para você, um ministério para você, um dom para você, um filho para você, uma riqueza para você. Deixa eu te falar uma coisa, eu conheço um Deus que é capaz de dar um boliche para uma criança que tem vontade de ter. Mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Responda para mim: quem é que fará? Diga a Ele: quem é que fará? Quem é que fará? É você que vai fazer? É você que faz? Quem faz? Deus. Feche os seus olhos por um momento. Deus sabe o que você tem vontade. Foi Ele que te criou. Deus sabe o que você precisa, Ele conhece suas necessidades. Deus sabe o que é importante para você. Ei, Deus sabe o que é importante para você. Mas você tem que entregar. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque é você que está fazendo, não é Deus. O texto não é assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e você vai fazendo as coisas aos poucos. Não, o texto é: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Feche os seus olhos. Eu estou falando para pessoas que têm coração, que têm sentimento. Hoje é uma noite de você decidir que tipo de relacionamento você quer ter com Deus. Você quer ter um relacionamento institucional com Deus? Somente esse? Ou você quer ter relacionamento de pai e filho? De encostar a sua cabeça no ombro dele, de chorar, deixar ele saber suas vergonhas. Irmão, vocês acham que eu sou perfeito? Pelo amor de Deus. Se vocês quiserem um dia, eu chego aqui para falar os defeitos. Eu te admiro, rapaz, te admiro. Eu sei que eu para trás.
Eu te admiro. Eu vejo você com as crianças aqui, eu te admiro. Eu vejo seu amor pelas crianças, pelo ministério. Você está no caminho certo, rapaz. Você está no caminho certo. Tenha vergonha de nada. Se jogue de cima do guarda-roupa, como eu fazia. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Mas esse é o caminho. Não saia dele, nem um pouquinho, nem para lá, nem para cá. Vão te criticar, falar, você barbudo de jeito no meio das crianças. Tá bonitão hoje, ó, terno, gravata. É isso aí. Se entregue, se entregue, se entregue, se entregue. Há um convite essa noite. Deus tem vontade disso. Deus tem vontade de ser seu pai e você ser seu filho. Larga desse negócio de religiosidade, de muito santão. Deus não quer crente santão, não. Deus quer filho. Se for santo é melhor. Se for santo é melhor. Filho santo é melhor. Mas Ele quer filho. Só isso. Deixa Ele cuidar da sua vida. Deixa Ele tocar seu coração. Deixa Ele dirigir seu caminho. Deixa Ele dirigir sua casa, deixa Ele dirigir suas vidas. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Espírito Santo, tudo que o Senhor pôs no meu coração hoje eu falei, então está agora aí contigo, Espírito Santo. Que a nuvem do Senhor paire sobre cada cabeça agora, trazendo essa confirmação dessa palavra, fazendo com que essas pessoas aqui se rendam como filhos, deixando que suas vidas sejam conduzidas, sejam dirigidas, sejam guiadas por Ti, Espírito Santo. Queremos entregar o nosso caminho ao Senhor e não fazer mais nada no sentido de ter que tomar uma decisão, de ter que falar o que vamos fazer. O Senhor fará por nós. Eu creio na Sua palavra. O Senhor está perto daquilo que a gente tem vontade. O Senhor vai lembrar de nós quando o Senhor olhar para aquele detalhe. O Senhor está à distância da sua mão, ao alcance daquilo que nós temos vontade, daquilo que a gente sonha. E o Senhor só está esperando uma rendição absoluta, uma entrega total, e deixar que o Senhor faça, Nós queremos deixar o Senhor fazer. Nós não queremos fazer, nós queremos que o Senhor faça. Em nome de Jesus. Eu gostaria que você se colocasse de pé no lugar que você está. Com a permissão do nosso pastor, fui autorizado. Eu gostaria de fazer 2 convites aqui essa noite. O primeiro convite, ele é muito importante, porque se você ainda não tomou essa decisão, tudo começa com essa decisão. Tudo começa com essa decisão. Decisão de você decidir ser filho de Deus. Não é todo mundo que é filho de Deus, não. Para ser filho de Deus, precisa reconhecer Deus como Pai. Se você essa noite deseja ser filho de Deus e quer tomar uma decisão pessoal, dizendo, eu me rendo a Cristo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Então diga comigo assim, Senhor Jesus. Mas diga com fé, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Eu quero ser Teu filho. E a partir de hoje, que o Senhor seja o meu Pai. Deixa eu saber de uma coisa. Alguém aqui fez essa oração hoje pela primeira vez? Você disse isso pela primeira vez hoje? Você disse pela primeira vez essa noite, eu quero que o Senhor seja meu Pai, eu sou Teu filho. Você disse essa noite, perdoa os meus pecados, eu quero Te aceitar como meu Salvador. Você disse isso pela primeira vez? Sem nenhum constrangimento, não estamos aqui para te constranger, mas eu gostaria de saber, só de saber, levante a sua mão. Se pela primeira vez você disse, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Você disse isso pela primeira vez? É a primeira vez?
É a primeira vez que você fala isso. Ou talvez não seja a primeira vez, você fez isso há muito tempo atrás, mas agora você está fazendo isso porque o Senhor tocou seu coração e você quer fazer a escolha desse caminho essa noite. Tem alguém que fez isso, essa oração hoje como uma decisão? Levante a sua mão. Eu gostaria de ver você onde você está. Tem tempo para você essa noite. Nós não temos pressa para uma decisão tão importante. Tem tempo para você essa noite, se você quiser dizer sim para Jesus, se você quiser dizer sim para o Senhor. Dê um sinal com a sua mão. Só quero ver a sua mão levantada. A segunda coisa que eu gostaria de fazer essa noite é um apelo, principalmente aos jovens. Você já entregou a sua vida a Jesus. Você é crente, filho de crente, mas você quer tomar uma decisão de uma entrega diferenciada, de entrega do caminho ao Senhor. E você quer que a gente interceda por você essa noite. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, rapaz, moça, jovem, irmã, irmão. Você que está precisando tanto encontrar esse caminho de confiança, encontrar esse caminho de entrega. Você que quer entregar de verdade o seu caminho ao Senhor. Você já é um crente, você já é um servo de Deus. Está chegando alguém? Você quer receber essa oração essa noite? Você quer que a gente ore por você essa noite, para que você entregue esse caminho nas mãos do Senhor? Você que está lutando tanto para conseguir uma coisa, não está dando certo. Eu gostaria de orar por você essa noite. Você que está lutando tanto por algo que não está dando certo. Você está lutando tanto para o seu casamento, não está dando certo. Você está lutando tanto para o seu emprego, não está dando certo. Você está lutando tanto pela sua faculdade, não está dando certo. Você está lutando tanto com as suas finanças, não está dando certo. Eu quero orar por você essa noite. Irmãos, não tenha receio de receber oração. Não tenha receio de sair correndo. Um convite desse pastoral, tinha que vir todo mundo correndo, não é verdade? Todo mundo correndo, porque, irmãos, é um presente de Deus que está vindo do céu hoje. É um presente do céu que está vindo para você hoje. É Deus trazendo uma dádiva do céu sobre a sua vida hoje. Aleluia. Hoje vai fazer um divisor de águas na sua vida. Eu creio nisso. Eu profetizo isso essa noite. Eu profetizo. Marque essa data na sua vida. Marque essa data sobre o seu coração. Marque essa data no seu calendário, na sua agenda. E diga: hoje eu entrego para o Senhor. Você está lutando com o seu filho? Sai do seu lugar e vem entregar ele aqui no altar. Diz: Senhor, eu entrego meu filho no altar do Senhor. Você está lutando com o seu emprego? Sai do seu lugar e vem aqui à frente e diz: Deus, eu vou entregar meu emprego agora diante do Senhor. É uma noite de entrega, é uma noite de rendição. O Espírito Santo do Senhor age sobre esse lugar para gerar no seu coração essa confiança de entregar. Rasgue seu coração diante de Deus. Rasgue seu coração diante de Deus. Oh, Espírito Santo. Há um movimento do Pai essa noite. Do Pai, do Paizinho, do nosso Pai Celestial em seu favor. Feche os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração. Entregue seu coração diante do Senhor. Não tenhamos pressa, irmãos, não tenhamos pressa. Deixa, o Espírito Santo está trabalhando. Esse é o momento dele agir nesse culto. Eu vou orar por você daqui um minutinho. Permaneça com seus olhos fechados, seu coração aberto.
lugar melhor do que estar perto de Deus. Perto de Deus. Perto quero estar. Jovens, conhece essa canção? Cante. Junto aos teus pés. Prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, tudo que há em mim, eu entrego. Quero te ofertar. Eu entrego. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou mais servo. Não quero ser servo. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor, declare nessa noite. Te louvarei. É isso, é isso, é isso. Não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Somente. Perto quero estar. Declare mais uma vez com todo o seu coração. Perto quero estar, junto a ti, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, corpo, alma, espírito, quero te ofertar. Mas ainda pouco sei. Se comparado ao que ganhei, declare bem alto, se renda a Ele. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Pai, aqui estão os teus filhos. Aqui não está um crente, uma irmã, um irmão. Aqui não está um homem, uma mulher, um jovem, uma moça. Aqui está teu filho, tua filha. E o Senhor agora, como um pai, com todo o amor que lhe é pertinente do seu coração, o Senhor abraça agora. Eu quero que você que está aqui diante do altar
Dê um abraço em você mesmo, assim, aperta seu peito. Aperta o mais apertado que você conseguir. Isso é seu Pai te abraçando para te curar, te abraçando para te amar, te abraçando para te perdoar. Ele te entende, Ele conhece você. Não precisa você ficar explicando nada para Ele. Um pai conhece, um pai sabe. E essa noite, Paizinho, esses teus filhos aqui fazem uma opção de entrega. Eles passam para a sua mão aquilo que vieram trazer no altar agora. Seja o casamento, seja o filho, seja o emprego, seja a faculdade, seja a saúde, o que for. Eles estão agora entregando para o Senhor. E eles vão voltar para os seus lugares, vão virar as costas agora para aquilo que entregaram para o Senhor. Porque o Senhor é um Pai que recebe isso. E eles confiam no Senhor. E daqui para frente o Senhor é quem vai fazer. Amém? Olhem aqui para mim. Se tiver alguém aqui essa noite tomando a decisão de aceitar a Jesus, você está? Deus te abençoe, filhinha. Como você chama? Lavínia. Amém. A Lavínia está fazendo a decisão por Jesus. Senhor Jesus, a Lavínia a partir de agora é do Senhor. Como Pai, ela entrega a sua vida a Ti. Que o seu nome seja escrito no livro da vida. Que a partir do Senhor, a partir de hoje, o Senhor esteja comandando a jornada da vida dela todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você que veio aqui à frente, diga assim comigo: Pai, Paizinho, eu entrego hoje no altar do Senhor. Confio no Senhor. E daqui para frente é o Senhor que vai fazer. Amém? Vire-se e volte para o seu lugar, deixando aqui o que você entregou para Deus.